Pronto, queridos, olha aí, mais uma vez aqui estamos para a nossa terceira lição da Escola Bíblica Dominical. Antes, mais uma vez eu insisto, porque é necessário que você compartilhe, comente, deixe o seu like e inscreva-se em nossos canais. E é interessante também que você assista o vídeo até o final. Queridos, eu insisto em pedir porque é necessário para que esse vídeo chegue em outras pessoas e que também possamos até mesmo angariar recursos para estar terminando o nosso estúdio, ok? Então, eu te peço que você faça isso e nos ajude no nome do Senhor Jesus Cristo. Esta é a terceira lição e esta lição tem como título Uma Igreja Fiel à Pregação do Evangelho. E aí eu volto à solicitação inicial. Se o título da nossa lição é Uma Igreja Fiel à Pregação do Evangelho, e a pregação do Evangelho tem objetivo principal alcançar outras pessoas, é óbvio que para que se alcance outras pessoas, essa palavra ela precisa ser propagada. E nada melhor para se propagar a palavra de Deus senão através das redes sociais. Está vendo? Nós estamos nos últimos dias da Igreja da Terra e por este motivo a palavra de Deus também tem sido atacada de forma coordenada. E não se surpreenda se eles tentarem impedir de nós falarmos da palavra de Deus nas redes sociais. Então, enquanto isso não acontece, você pode compartilhar, você pode comentar, você pode inscrever-se em nossos canais, você pode divulgar. Então, esse é o tempo, faça isso, porque nós devemos pregar a palavra de Deus. E a igreja que nós pertencemos, uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Ok? Dito isso, queridos, vamos ao nosso texto áureo. O texto áureo está em Atos, capítulo 3, versículo de número 12, que diz assim, ó. E quando Pedro viu isto, disse ao povo, varões israelitas, por que vos maravilheis disto, ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar a estes homens? É interessante nós fazermos um breve comentário no texto em Atos capítulo 3, versículo 13, o versículo 12, para aquilo que Pedro chama para si. Pedro chama para si a questão e diz ao povo que aquilo que aconteceu com o paralítico não tinha nada de mérito dele mesmo. E aí eu vou repetir. Ele diz assim, ó, varões israelitas, por que vos maravilheis disso? Ou por que olhais assim para nós? Como se por nosso próprio poder ou santidade fizéssemos andar este homem. O milagre que aconteceu na vida do homem não foi por causa das virtudes pessoais de Pedro, não. E Pedro ressalta isso. Pedro diz que o que aconteceu na vida do homem foi por causa da pregação da palavra de Deus, ok? E foi por causa do poder que está no nome de Jesus. Então, algumas pessoas nos nossos dias, nos dias modernos, elas tomam para si
esse poder da palavra de Deus, o qual não lhe pertence, e nem adianta achar que tem algum poder, porque não tem. E Deus haverá de cobrar a todos nós quando quando da palavra dele nós fazemos uso errado e equivocado, tomando para nós a glória que pertence a Deus. Mas vamos seguir na verdade prática. O comentarista discorre desta maneira: a verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito Santo. Escute com atenção. Nas redes sociais, precisamos pregar o Evangelho, mas a atenção não é para que seja chamada para nós, como se nós tivéssemos alguma coisa de bom para dar para as pessoas, a não ser a pregação da palavra de Deus. E aí entra, na verdade, na vida de algumas pessoas que é até usada por Deus o orgulho, a soberba, a prepotência, porque achando ser alguma coisa, entra por este caminho. Mas devemos vigiar sempre em relação a isso, e Deus nos dá graça para prosseguirmos. Vamos adiante, queridos, para a nossa leitura diária, versículo a versículo. Na segunda-feira, a nossa meditação diária diz a necessidade da pregação, baseado em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23 ao 25, que diz assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, é loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus mais forte do que os homens. Então, está aí. O apóstolo Paulo aponta para gregos e para israelitas, quer dizer, para o povo eleito, para o povo escolhido, e para os gentios. Os gentios, os gregos, os escolhidos, os israelitas. Mas o que nós devemos pregar é o poder de Deus, a palavra de Deus, que serve tanto para os judeus como para os gregos, ou seja, para os escolhidos como para os gentios. E eles, crendo, recebem a salvação em Cristo Jesus. E mais, que alguns se acham fortes, a fraqueza de Deus é mais forte do que esses que se acham fortes. E alguns se acham sábios, a loucura de Deus é mais sábia que esses que se acham sábios. Mas vamos seguir. Na terça-feira, a nossa meditação diária diz: chamados para pregar, baseado em Marcos capítulo 16, versículo 15, que diz assim: disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Algumas pessoas esperam que a igreja lhe envie a outros países, ou a outro estado, ou a outro município, para que ele pregue o evangelho. Aí, mais uma vez, eu ressalto: na sua rede social, você alcança países dos quais você nunca imaginaria alcançar. É isso aí. Você sabendo usar bem a sua rede social para propagar o evangelho, você alcança pessoas distantes de tal forma que você nunca imaginaria que isso poderia acontecer. Por isso eu insisto com os irmãos sempre: compartilhe, comente, porque você fazendo isso, a plataforma se encarrega de enviar esse vídeo para mais pessoas.
e enviando para mais pessoas, logo o evangelho chega a essas pessoas, seja lá onde elas estiverem. Por isso, nós somos chamados para pregar. Na quarta-feira, a nossa meditação diária diz: ungidos para pregar, baseado em Lucas capítulo 4, versículo 18. E o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os contritos de coração. Todos nós fomos chamados para pregar. Alguns com mais desenvoltura, outros com menos. Porém, todos fomos chamados para pregar. Mas o interessante é quem dá esta sabedoria para a pregação é o Espírito Santo. E também dá sabedoria para usar a estratégia de pregações, de propagação do Evangelho. Porque nós, como servos, nós, como enviados, precisamos usar estratégia para propagar o Evangelho. E nada melhor, mais uma vez, eu repito, do que as redes sociais para que você faça isso. Você, crente, faça isso. Pregue o Evangelho. Use a rede social para propagar o Evangelho de Jesus Cristo. Na quinta-feira, a nossa meditação diária diz: pregando a Cristo, baseado em Atos 4,16, que diz assim: dizendo, que havemos de fazer a estes homens, porque todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não podemos negar. Quando nós pregamos o Evangelho de Jesus e o Evangelho compromissado com o céu e na autoridade do Espírito Santo, por mais que eles nos persigam, por mais que eles tentem nos calar, eles não podem negar que é poder de Deus, que é maravilha de Deus. E é isto que o texto está mostrando. Eles confessam que eles não têm condições de negar aquilo que havia acontecido. E quando nós fazemos isso, quando nós pregamos o Evangelho conforme a vontade de Deus, conforme a autoridade do Espírito Santo, as coisas acontecem e não tem argumento que eles usem para desfazer aquilo que aconteceu, que são fatos. Por mais que eles tentem mentir, eles não conseguem derrubar os fatos acontecidos. Então, se empenhe para pregar o Evangelho genuíno e Deus se encarrega de fazer o resto, o que lhe cabe, ok? Na sexta-feira, a nossa meditação diária diz: uma chamada ao arrependimento, baseado em Atos capítulo 4, versículo 19, que diz assim, ó: respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvirmos antes a vós do que a Deus. Muito interessante este versículo e esta meditação diária para que nós venhamos aprender. Os dias da vinda de Jesus estavam se aproximando, então o inimigo tem usado cada vez mais estratégia, tanto para tentar fazer parar a pregação do Evangelho, como também misturar o Evangelho, tentando dizer o que nós devemos ou não pregar. E quando eles dizem o que nós devemos ou não pregar, não é simplesmente pregue isso ou pregue aquilo. Se você pregar isto, você sofrerá danos, você sofrerá sanção, você sofrerá prisão, você sofrerá perseguição. Então, eles
querem nos determinar o que devemos pregar e, adiante disso, eles nos ameaçam, dizendo que se nós pregarmos conforme eles não querem que nós preguemos, eles vão nos perseguir, impondo sanções em nós. Então, o que é que Pedro responde? Qual a resposta de Pedro a respeito disso? Pedro responde o seguinte: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Quer dizer, eu devo obedecer a quem? A vocês ou a Deus que nos dá o poder da pregação do Evangelho? A resposta é: devemos obedecer sempre a Deus. Vamos seguir? No sábado, a nossa meditação diária diz a ênfase da promessa abrâmica, baseado em Atos capítulo 4, versículo de número 25. Que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque Abrão bramam os gentios e os povos, pensam coisas vãs. Olha aí, nós estamos debaixo desta mesma promessa e que a promessa de Deus se cumprirá em nós também. Deus abençoe. Não se esqueça, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe e se inscreva em nossos canais. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.